Kreuzer aqui. Fala, seus lindões, Kreuzer aqui. Quê? Fala, seus lindões, Kreuzer aqui. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o filme Can, que foi super mal divulgado pela Netflix. E ele é maravilhoso, ele é um filme de terror psicológico. E quando eu terminei de assistir, quanto mais eu pensava nele, inclusive pra escrever o roteiro, eu gostava mais ainda. E é por isso que o vídeo de hoje ele vai ter spoilers, porque meio que pra eu conseguir me aprofundar no contexto do filme, ele vai ter que ter mais explicações. E o final dele não é só um final explicado, tem toda uma curvatura que você precisa ter de entendimento aí do filme pra você conseguir explicar esse final. Não dá pra falar só da cena final sem falar do filme inteiro, porque tem toda uma questão de construção de personagem, enfim. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal e clica no sininho pra receber notificação de quando tiver um vídeo novo. Nesse filme, a gente acompanha a história de Alice, que é uma cam-girl conhecida como Lola, e a gente vê a busca dela de entrar pros top 50. E quando ela consegue, a gente vê que ela quer ir agora para os top 10. Enquanto a gente acompanha isso, a gente vê o que ela faz o possível aí para conseguir alcançar essa posição no ranking. Isso entra principalmente na discussão do filme sobre como é o uso das redes sociais, né? O quanto as pessoas estão dispostas a fazer para ficarem famosos. Isso se você é uma pessoa que trabalha no meio, como tipo um youtuber, ou se você é uma pessoa normal, né? Tem gente que tira foto mesmo para ganhar likes e etc. Esse filme, ele é dirigido por um diretor bem recente, que é o Daniel Goldhaber, e a nossa protagonista maravilhosa é a Madeleine Brewer, nossa queridíssima, que ficou conhecida principalmente pelo seu papel em The Handmaid's Tale. Esse filme, ele é um filme de terror psicológico, e é por isso que pra falar dele, a gente tem que se abranger muito no psicológico dos personagens, porque assim, você pode ter uma explicação meio óbvia, né, como ele se trata aí sobre tecnologia e tudo mais. Óbvio que a gente poderia falar de alguns gadgets, né, que você meio que reproduz as pessoas, que tá bem comum isso, mas não é o caso aqui. Eu gosto muito mais dessa minha interpretação, que é justamente aí na loucura dela. Até porque a gente tá falando de um filme de terror psicológico. Primeiro eu tenho que falar que eu adorei esse filme, principalmente porque ele tem um estudo bem apurado desse universo aí de cam girls. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu falei sobre a indústria pornô no geral, que as cam girls acabam se incluindo, né, que é um acoplado de vários docs, e aí eu fiz esse vídeo e eu acho que ficou bem similar ao que foi mostrado nesses docs, então acho que vale super a pena você assistir, talvez até antes desse filme, se você quiser fazer um estudo aí desse universo. Inclusive, esse vídeo que eu falei, que eu já fiz, tá aqui na descrição, assiste lá. Pra gente falar desse filme, e principalmente do final, a gente precisa falar algumas questões de construção do filme e principalmente da personalidade da Lola ou Alice. Conforme a gente vai acompanhando a história dela, em que ela quer ir pros top 50, top 10, a gente vê como ela é uma pessoa muito dedicada no trabalho dela, né? Em que ela estuda bastante, inclusive ela estuda bastante aquela Fox que tá em primeiro lugar, ela quer saber os trejeitos dela, o que que ela faz para sempre estar em primeiro lugar e também quais que são os seus limites, né? Ela percebe que ela consegue ficar muito famosa, principalmente quando ela faz uma simulação de suicídio. Isso entra numa discussão bem ampla, principalmente no YouTube, né? A gente vê o quanto as pessoas estão dispostas pela fama, então a gente tem inúmeros casos de vídeos que inclusive deram polêmica por causa disso, ou até mesmo não porque elas se trataram aí de algum assunto que era suicídio ou trollagem de assalto, de sequestro, enfim, não tô falando só dessas coisas, mas também o quanto as pessoas se prestam ao ridículo pra conseguir determinadas visualizações. Inclusive, esse filme também mostra como as pessoas da área, né, estão dispostas a derrubar as outras simplesmente por inveja, né, porque a outra tem tido um destaque maior, em que a gente tem o caso lá da Princess X, que fala que vai tirar a roupa se a Lola cair 10 rankings, né? E é justamente nesse momento que a gente vê uma quebra do psicológico da personagem, né? Porque a gente acompanha uma personagem em que ela tem determinadas regras, e uma delas é justamente fazer determinadas coisas no privado e não tirar tanta roupa. Tanto que você vê ao longo aí do filme que ela faz mais essas brincadeiras, sei lá, de dar tapa, de pular e etc. Mas ela nunca chega num extremo, a não ser, lógico, naquelas questões de simulação de suicídio. E esse filme, ele tem diversas referências ao Alice no País das Maravilhas, então é bem natural que a gente esteja acompanhando uma deturpação psicológica, principalmente se tratando de um filme de terror psicológico. E por isso o
filme traz a gente pra realidade algumas vezes, principalmente quando a gente tá com a família dela. E é por isso que quando ela quer mostrar a tal garota online pra mãe dela, ela não consegue, ela fala que ela não tá online naquele momento. Então sim, era ela em todos esses momentos. Eu sei que tem alguns momentos que mostra que ela tá online e que ela tá com o cara, e eu acho que isso tudo tem a ver com a deturpação mental que ela tá passando, né? Lembrando que o filme ele é atemporal, em nenhum momento ele fala em que período a gente tá. O único momento que fala um período certo é em que ela tá pesquisando lá a identidade da Fox e ela descobre que ela morreu em 2014. Mas isso não quer dizer que ela não tenha feito aquelas participações, né? Lembrando que sempre quando ela falava que a moça lá, a Lola fake, tava online, na realidade eram gravações antigas que já tinham passado, mas podem ser gravações que a gente não tenha visto ao longo do filme. Então, de fato, elas aconteceram, estão na memória dela, tanto que quando ela vai procurar no calendário, ela meio que ela não acha quando que foi que aconteceu, justamente por o filme ser atemporal e a gente acompanhar essa confusão dela. Então, de fato, aconteceu aquela live cam com a amiga dela, a Fox, em certo momento, só que ela teve essa percepção depois do momento em que ela morreu. Então, a gente é levado pra frente e pra trás em vários momentos. E esse momento é pontuado principalmente quando tem aquela disputa entre a Alice e a Lola, né? Principalmente que vem depois de uma conversa com a mãe dela em que ela fala que ela, Alice, ela é mais contraída, que ela é mais na dela e que a Lola tem todo um lance de empoderamento e que ela se libera na câmera. Isso é uma coisa que a própria mãe dela fala. E aí quando ela vai meio que fazer essa disputa, você pode até ver que nos comentários, quando tem uma comparação entre as duas, estão sempre falando que a Alice, ela é sem sal, que as pessoas preferem a Lola, então é meio que uma disputa interna entre ela mesmo. Então, quando a mãe questiona com ela sobre isso tudo acontecer de novo, ela tá falando sobre essa loucura, né, em que fez que ela chegasse ao ponto de deletar. Então, a gente tá vendo aí um personagem que ela entrou tanto na personagem que ela criou, que no caso a gente acompanha a Alice acreditando tanto nessa Alice, porque tipo, ela acordava e já ia pro computador ver os números dela, em que rank ela tava, e ela tava sempre fazendo coisas pra melhorar essa situação dela. Tem vários momentos na câmera lá, eu acho que é quando tá a fake Lola, ela até fala assim, isso, me façam famosa, a gente acompanhou em tal e tal lugar. E a quebra disso acontece justamente quando ela vai lá pra aquela casa e ela quebra todas as regras dela, em que ela não vai ser famosa por causa dessas coisas. Então, a partir dali, a gente tem vários momentos de loucura. Então, quando a gente acompanha o filme, a gente tá mergulhando no delírio dela, e que, de fato, ela não consegue mais se ver na Lola, tanto que ela fica horrorizada com tudo que ela tá fazendo ali. Quando tem um outro momento de simulação de suicídio, a primeira coisa que ela faz é ligar chorando pra mãe dela. Então, quando você pensa numa pessoa que faz isso de fato, por exemplo, eu tô fazendo essa cena e tudo mais, é tão pesado tudo isso e as pessoas gostarem disso, sabe? Você tem aprovação, as pessoas estão te pagando pra você meio que se matar, é uma coisa muito pesada pra aquele personagem, pra aquela pessoa. E aí, no final do filme, a gente vê uma nova personagem sendo criada. E é por isso que eu falo que quanto mais eu penso nesse filme, mais eu gosto dele, porque você vai voltando às cenas, né, e pensando em que era ela o tempo todo, e que tem algumas confusões mentais dela mesmo, tanto que mostra que ela não se envolvia com o cliente, mas ela acaba se envolvendo, e aí ela encontra o cara de fato, o cara era um stalker, tem toda essa situação aí, então meio que na fama dela e todo aquele lance da personagem, ela acaba se confundindo aí com a vida real, e é isso que essas coisas representam. Em vários momentos, lógico, eu pensei que o cara, justamente por ele ter um lance de TI, ele que fazia isso, mas no final é tudo o psicológico, é tudo o que o filme tá mostrando pra gente, tá de fato acontecendo, e a personagem enlouqueceu mesmo, e ela vai começar tudo isso de novo. E aí, quando a gente pensa nesse filme, meio que retrocedendo algumas situações, cara, é incrível, assim, como que foi feita a construção. Então esse filme é excelente em construção de roteiro, em construção de personagem, e a gente tem poucos personagens, né, que mostram de fato aí, é meio que tudo envolto aí da Alice Lola. Mas deixa aí nos comentários qual foi a sua interpretação para esse filme, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve aqui no canal e clica no sininho para receber notificação de quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!